Vamos dar início agora à parte 2 da nossa aula. Antes de falar sobre densidade de líquidos, vamos falar de um conceito importante que é variação da densidade. Densidade nada mais é do que a massa dividida pelo seu volume, ou seja, D igual a M sobre V. Sabemos que a massa do corpo independe da temperatura. Por outro lado, como a gente viu na aula anterior, o volume de um corpo varia com a temperatura. Assim, a gente conclui que a densidade de um corpo também depende da temperatura que se encontra, correto? Se a gente considerar um corpo que inicialmente está a uma temperatura T0 e depois ele passa para uma temperatura TF, então a gente tem o seguinte: sabendo que a densidade inicial T0 ali é a massa inicial dividida pelo seu volume inicial e a densidade final é a massa final dividida pelo seu volume final, certo? Se a gente dividir um membro sobre outro, ou seja, dividir D0 por DF, nós vamos obter uma relação que, se considerando que a massa ela não varia com a ela independe da temperatura, as massas elas vão ser constantes, certo? Então, M0 vai ser igual a MF. No caso, a gente pode cortar esses termos, que vão ser iguais. Vamos obter uma relação de D0, a densidade inicial, dividido pela densidade final, é igual ao volume final dividido pelo volume inicial. Lembrando da aula passada que o volume final é igual ao V0, volume inicial, multiplicado por 1 mais lambda delta T, a gente substitui isso na equação. Como a gente tem volume inicial em cima e embaixo, podemos cortar, ficando que o quê? Uma relação da densidade final é a densidade inicial sobre 1 mais lambda delta T. Essa expressão mostra que a densidade de um sólido diminui à medida que a temperatura aumenta, pois o volume do sólido aumenta a temperatura, certo? Visto o conceito de densidade, agora vamos falar sobre a dilatação dos líquidos. Os líquidos eles não possuem forma própria, ou seja, se a gente colocar um líquido em um copo ou em recipientes diferentes, o líquido vai assumir o volume do recipiente. Então, quando vamos aquecer um líquido, também temos que levar em consideração o volume do recipiente. Então, para essa figura aqui agora, os copos 1, 2 e 3. Tendo como referência o copo 1, o recipiente está frio, o líquido está frio. Do 1 para o 3, a gente observa que o volume diminuiu. O que ocorreu? Ocorreu apenas a dilatação do recipiente. Porque quando a gente vai submeter a uma determinada temperatura, elevar a temperatura, o recipiente ele vai sofrer dilatação primeiro. Do 2 para o 3, ocorre a dilatação real do líquido, ou seja, a dilatação real corresponde ao líquido aumentou, somente o aumento do líquido. E se levar em consideração, a gente olhar diretamente do 1 para o 3, sem considerar o passo 2, ou seja, se o recipiente já aqueceu e o líquido já aqueceu, a gente vai observar uma dilatação aparente do líquido, que é a dilatação do recipiente juntamente com a dilatação do líquido. Da mesma forma que nos outros tipos de dilatação, nós tivemos coeficientes próprios para a dilatação, nessa não ia ser diferente. Nós temos o coeficiente de dilatação real, que chama absoluto, que é do líquido, ou o coeficiente de dilatação aparente, relativo, que é o do recipiente. Agora, rapidinho, vamos observar essa imagem aqui. Nós temos um frasco de vidro, um frasco de metal, um frasco e um frasco ideal. Ou seja, um frasco ideal é aquele que ele não sofre uma dilatação do recipiente. Okay? Agora, perguntas. O que acontece com o aumento de temperatura nos 3 frascos? Observe-se que se aumentar a temperatura T1, eles sofrem um aquecimento. Está vendo que os frascos eles vão ter uma quantidade de líquido diferente? Por que eles apresentam esses volumes diferentes? Qual a dilatação real de cada frasco? E qual a dilatação aparente de cada frasco? Vamos lá. Por que isso ocorre? Porque o recipiente ele é feito de materiais diferentes. Como vocês podem ver, no frasco 1, ele é feito de vidro. No frasco 2, de metal. No frasco 3, de ideal. Reparem que, inicialmente, todas têm 100 ml. Todos os recipientes têm líquidos a 100 ml. Quando eu aqueci, o frasco de vidro ele teve um aumento de volume de 100 para 104.
frasco de metal de 100 para 102 e o frasco ideal de 100 para 105. Mas o que isso ocorre? Então, a gente observa-se tendo como base o frasco ideal, ou seja, o frasco ideal só vai ocorrer a dilatação do líquido, então a minha dilatação real do líquido foi de 5 ml. Ou seja, se a gente relacionar isso para outra, o que aconteceu no frasco de metal? De 102 para 105, a gente tem 3 ml. Ou seja, a dilatação do frasco foi de 3 ml. E do vidro, de 104 para 105, foi a dilatação do vidro de 1 ml. Ou seja, a dilatação real foi de 5 ml do líquido. Porém, como os recipientes têm materiais diferentes, ou seja, os recipientes também têm um coeficiente de dilatação diferente. Então, o volume que a gente vê aqui representado vai ser diferente. Porém, o volume real em todos os frascos do líquido vai ser 5 ml. Para entender um pouco melhor a dilatação dos líquidos, vamos observar essa figura. No primeiro frasco, a gente tem um frasco frio e um líquido frio. No segundo, a gente tem um frasco quente e um líquido frio. No terceiro, é um frasco e um líquido quente. Então, se a gente observar, indo do volume A para o volume B, a gente observa uma variação real do líquido, porque o frasco já estava quente, o que esquentou foi apenas o líquido. Então, o ΔV real do líquido é o volume inicial, o gama real do líquido e o ΔT. Do frasco número 1, o volume V0, para o 2, VA, a gente observa que só o recipiente que ficou quente, ou seja, uma variação real do recipiente. Ela também é representada pelo volume inicial, o seu gama real do recipiente e a variação de temperatura. Se a gente pular direto do frasco 1 para o frasco 3, tanto o líquido como o recipiente eles ficaram quentes, então é uma variação aparente do líquido, também que é apresentada pelo volume inicial, vezes um gama aparente do líquido, vezes a variação de temperatura. Ok? Eu posso relacionar isso numa equação, num outro tipo de equação. Se eu souber que a variação real do líquido é a variação real do recipiente mais a aparente, a gente observa que todas as equações que a gente tem volume inicial e variação de temperatura, a gente pode cancelar isso, cortar, e só obtemos o quê? Que o gama real do líquido é igual ao gama real do recipiente mais o aparente do líquido. Se eu quero saber o aparente, eu só pego o real do recipiente e passo para o outro lado. Se ele está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar o gama aparente do líquido, o real do líquido, menos o real do recipiente. Perfeito? Só prestando atenção. Se tiver um caso especial onde fala que o frasco ele é ideal, o que significa? Que o recipiente ele não dilata. Então, o gama recipiente vai ser zero, porque ele não sofre dilatação. Logo, o gama real do líquido vai ser igual ao gama real do recipiente. Analisando o comportamento anômalo da água, vamos utilizar esses dois gráficos e a imagem ao lado. A imagem nos mostra o quê? Um lago ou uma superfície congelada, que varia de 0 até menos 20 graus Celsius. E a parte de baixo, onde estão os peixes, as plantas, se vocês forem verem, ela está a 4 graus Celsius. Então, não está totalmente congelado. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Utilizando esses dois gráficos aqui. Conforme se aquece a água, seu volume vai diminuindo. Então, no primeiro gráfico, que é de volume por temperatura, a gente vê de 0 tem o volume maior do que 4. 4 é o volume mínimo da água, ok? Conforme se aquece a água, o volume vai aumentando. De 4 até 100, quando ela se torna vapor, o volume ele vai aumentando. Agora, em relação à densidade. Entre 4 e 100, a densidade da água diminui, pois o volume vai aumentar, ok? E entre 0 e 4, a densidade da água aumenta, pois seu volume também aumenta. E é a forma da densidade. Densidade é massa por volume. Ou seja, se eu tenho uma densidade maior, significa que meu volume é menor. Uma densidade menor, o meu volume é maior. Então, a parte de baixo da superfície fica por volta de 4 graus Celsius. Porque se vocês analisarem no gráfico, 4 graus Celsius é onde tem a densidade máxima da água e o volume mínimo. Isso é a temperatura nas regiões abaixo onde tem superfícies congeladas. Por fim, vamos estudar a dilatação dos gases. Considerando gases ideais, as partículas se interagem por ocasionadas colisões, ou seja,
No diagrama do início da aula, eu mostrei que as estruturas gasosas, as partículas estão espaçadas, ou seja, tem vários espaços entre elas. Porém, há ocasionadas colisões. Dessa forma, se a gente pegar vários gases que tenham comportamentos próximos de um gás ideal, e a gente pegar esses gases com o mesmo volume inicial, ou seja, todos os gases que a gente pegar têm o mesmo volume, e submetê-los à mesma variação de temperatura, eles vão atingir o mesmo volume final. Isso é comprovado experimentalmente. Aí, tem-se o coeficiente de dilatação volumétrica obtido, o gama dele é por volta de 3,66 vezes 10 a menos 3. Basicamente é você pegar 1 e dividir por 273 graus Celsius. Para maior compreensão, pegamos um gráfico onde tem 3 substâncias, A, B e C, e submetemos a variações de temperaturas negativas. E percebemos que elas convergem em um ponto em comum, denominado PC. Esse ponto de convergência é onde o volume, se vocês verem aqui no eixo do volume, o volume do gás seria nulo, ou seja, não haveria mais os espaços vazios entre as moléculas de gás. Isso permitiria cessão total de qualquer agitação térmica. As partículas não conseguiriam se movimentar, teria zero movimentação, zero agitação. Esse ponto, como a gente falou na primeira aula, corresponde ao zero absoluto, que é onde toda agitação térmica, segundo o modelo clássico, deveria desaparecer. Então, galera, é isso. Obrigado por assistir a aula de hoje sobre dilatação. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Eu vou postar esse vídeo no nosso canal ou tanto no Google Classroom. Valeu!